Fala galera, tudo bem? Para a via de saída de hoje, chega em casa, pega algo para comer, leve de preferência, senta, fica confortável e vamos para mais um episódio do Via de Saída. Para a via de saída de hoje é um episódio comemorativo para a Cardiologia Nacional e para o nosso serviço, para o nosso aprendizado como arritmologista em formação e para os arritmologistas que já atuam. Vamos falar do Pulsed Field, que é uma nova modalidade de ablação para fibrilação atrial. A gente vai contar quais são as novidades, o que aconteceu para isso ser tão importante a ponto de ter um podcast comemorativo. E para isso, Guilherme Levi, Dr. Rodrigo Kuchelski, Hugo Falco, Igor Altoé. Conta pra gente, galera, o que tem de tão diferente que fez a gente falar só num podcast sobre isso. Então, primeiro o contexto, né? Pessoal, estamos em festa porque foi o lançamento no Brasil, essa terça-feira, no dia 18, foi um lançamento em conjunto, 5 centros ao mesmo tempo realizaram o procedimento, né, da ablação da fibrilação atrial, através desta nova energia, né? A ablação já é uma velha conhecida, é um método em que a gente, uma das nossas armas terapêuticas que nós temos contra a fibrilação atrial, e veio essa nova modalidade, além da radiofrequência, além da crioablação, do Pulsed Field Ablation, e foi lançado no Brasil essa terça-feira, e é um procedimento que promete bastante. Bom demais, Hugo. Eu diria que esse podcast aí, ele traz pra gente uma coisa que talvez pro cardiologista clínico, pro arritmologista, parece um pouco distante, né, que é a ablação por catéter. A gente está discutindo uma energia nova, né, mas como a gente está no frenesi ainda dessa energia nova, a gente vai discutir bastante coisa aqui. Começando o que o Hugo falou, eu diria que assim, para quem não está muito familiarizado sobre a ablação por catéter, né, ela é uma, digamos assim, uma intervenção que na história da medicina ela não é tão antiga, né, essa que é a verdade. A ablação aí começou de um jeito bem primitivo, digamos assim, nos anos 70, 80, em que tinha energias de ablação bem primordiais. A gente fazia basicamente coisas bem específicas em procedimentos pontuais, nada como a gente faz hoje, está muito longe disso. A gente passou aí por uma história longa. A ablação de fibrilação atrial, ela veio em 98, né, com o isolamento das veias pulmonares lá do Dr. Michael Heisaguerre, francês, ele que introduziu esse tema de ablação de FA, e a gente teve algumas energias da radiofrequência, depois veio a crioablação, 2002, alguma coisa, e aí agora a gente está com a nossa novidade da vez, que é uma nova energia, a gente chama de PFA, né, Pulsed Field Ablation. Então vamos ver aí, vamos tentar discutir aí pro pessoal o que a gente tem para falar sobre isso. Essa eletroporação, na verdade, o conceito já é um pouquinho mais antigo, né? Parece que lá antigamente, até com o paciente em cirurgia, eles usavam o conceito da eletroporação, mas com energia diferente, um contexto totalmente diferente. Eu não tinha nem ideia do que poderia se tornar hoje em dia. Mas o conceito em si já é um pouquinho antigo, né? Acho que só foi aperfeiçoando aí o modo como é usado, acho. Isso, a energia acaba sendo, né, uma diferença de voltagem, né, bastante grande, e como o Igor já deu a oportunidade, antigamente existia realmente uma técnica chamada de fulguração, em que o paciente já, né, um procedimento aberto mesmo em cirurgia, em que se conectava a energia de um desfibrilador a uma ponta, um catéter, um fio, e se localizava aquela via acessória ou circuito arritmogênico e se entregava aquela energia com uma diferença de potencial bem grande. Só tendo uma ideia que um desfibrilador monofásico ele chega a 5.000 volts e um desfibrilador bifásico a aproximadamente 2.200 volts. E essa diferença de potencial acabava, né, gerando essa lesão permanente naquele miócito, né? Muitas vezes o jeito raiz de fazer o negócio. Muitas vezes até explodia um pouquinho, criava um tamponamento, etc. Mas, assim, coisa tranquila. A história da medicina começa de um jeito meio brutal, né? Não é só na eletrociologia, não. O pessoal é muito corajoso no começo. Mas fato é que é mais ou menos um tema revisitado. O tema foi revisitado e
estudou-se uma forma de entregar aquela mesma energia, talvez de um jeito mais saudável, mais seguro, digamos assim. E aí sim a gente tem o que a gente chegou hoje, né, com a nossa tecnologia de hoje, para a gente fazer a ablação por catéter. É legal a gente ver, né, para ver a cronologia de tudo isso, né, porque parece que a gente pulou uma etapa gigante, né, que foi os 30 anos de ablação tão bem sucedidas que a gente tem, de um procedimento que não era encorajado e mudou toda a tecnologia para isso. Então talvez tenha que realmente ter tido todo esse passo a passo para a gente poder ter entendido o catéter, entendido o mapeamento, entendido todas as ondas de pulso, para aí sim conseguir aproveitar uma coisa lá de trás para trazer agora e fazer funcionar, né? E vindo na história, de forma mais objetiva, né, a gente tem coisas grandes que são a radiofrequência, a primeira das grandes, né? Que é um método que eu acabo diferenciando para o cardiologista como eu, né, que não tem tanto visual lá de sala, né, a radiofrequência como uma coisa que é mais quente, vamos dizer assim. Então, por isso que você vai fazer uma lesão específica, então você faz um aumento de temperatura, e por isso, por exemplo, a gente vai falar também em outros cenários, exatamente por algumas complicações. Aumento da temperatura pode causar complicações por causa disso, e aí depois vem a crioablação sendo um pouco mais precisa, conseguindo chegar a pontos mais difíceis de alcançar. Como é que vocês leem essa história toda que vocês conhecem? Vai lá, Hugo. Olha, a princípio a radiofrequência é muito isso mesmo, é um tema quente, né? Na realidade ele cria justamente essa lesão permanente através de temperatura, né? Então ele existe um tipo de lesão resistiva em que gera uma temperatura e que gera uma lesão muito rápida, gera também um tipo de lesão condutiva, é um tipo também de temperatura mais lenta, mas que vai causando uma lesão permanente por desnaturação mesmo das proteínas, das células, certo? Mas todos criam lesões permanentes, e esse é o conceito que a gente tem que ter para a gente conseguir modificar o substrato e gerar o isolamento elétrico ali daquela região, né, por radiofrequência. E a crioablação ela acaba entrando também nesse contexto de temperatura, só que no sentido contrário, né? Na realidade, tirando, né, a temperatura e criando uma lesão, na realidade, por diminuição dessa temperatura. E ela consegue sim ir em locais mais difíceis, supostamente, né? Não mais longe, mas mais difíceis, porque o tipo de lesão que ela cria é de maneira mais lenta. Então a gente consegue chegar em localizações que são mais perigosas, próximo de um RIS, próximo ali de um frênico, em locais que vou ter medo ali de fazer aplicações, né, porque eu posso causar complicações através da radiofrequência, eu consigo fazer um tipo de lesão mais controlada, né, e consigo inclusive, quando eu vejo que sinais de que talvez aquela complicação ela venha começar a acontecer, eu consigo suspender a entrega daquela energia e rapidamente aquela complicação geralmente ela não fica permanente. A gente engloba essas energias, a radiofrequência e a crioenergia, a crioablação, como energias térmicas, né? Elas funcionam dessa forma, elas entregam o endpoint nosso, que é resolver a arritmia do paciente, né? Elas conseguem fazer isso ou aumentando ou baixando muito a temperatura, e isso acaba destruindo o tecido indiretamente, né? Mais ou menos a radiofrequência mais, a crioablação um pouco menos, mas existem lesões por tabela, porque quando você faz isso de maneira térmica, né? Esquentando ou reduzindo a temperatura, você esquenta uma região, uma área de tudo que estiver lá aparecendo. Se você conseguisse fazer uma ablação de radiofrequência na sua pele, é igual uma queimadura de cigarro. É até uma comparação que eu faço para os pacientes no consultório. A crioenergia é um balão congelado ou um catéter congelado que congela, fica duro, o catéter preso, também pode gerar. A diferença é que, como o Hugo falou, ela é mais modulável. Mas o conceito do PFA, né, o Pulsed Field Ablation, veio para mudar um pouco esse conceito de atingir a ablação de maneira térmica, né? Então, entendeu-se com o tempo que a lesão térmica gera danos colaterais. Quando você está cauterizando na fibrilação atrial, o esôfago fica bem próximo da parede posterior do lado esquerdo. Você pode ter lesão no esôfago quando você faz uma ablação térmica, porque você esquenta o átrio, você esquenta o esôfago. Você pode ter uma lesão no nervo frênico, porque o nervo frênico passa próximo da região das veias pulmonares direitas, em especial, você pode lesionar o nervo frênico. Você pode fazer uma destruição tecidual e gerar uma estenose de veia pulmonar, porque você destruiu todo o tecido, especialmente com a radiofrequência. Então são obstáculos que, apesar de não serem tão comuns, né, provavelmente vocês nunca viram, ou quem viu uma vez no máximo, alguma lesão dessa, a medicina sempre tenta melhorar e entregar uma intervenção que é ainda mais
segura, né, de uma maneira, no mínimo, igualmente eficaz, né? E aí daí que veio o tal do PFA. E já aproveitando, me perguntam toda hora de onde vem esse nome, né? PFA, né? O que é PFA, né? Hugo talvez pode começar falando, a gente complementa. O que você acha? Cara, então, PFA, Pulsed Field Ablation, é uma entrega da energia, desse tipo de energia que é uma frequência muito parecida com... Por um segundo pensei que era uma pegadinha, eu falei, será que é alguma coisa que eu não sei? PFA, né? Mais ou menos. É a entrega de energia, tipo a energia da desfibrilação, por uma a diferença de potencial muito grande, então inclusive é por kilovolts, né? Então vai entregar uma energia muito grande em impulsos muito curtos, e isso vai criar, na realidade, principalmente nas células que são mais sensíveis aos canais de voltagem, vai criar uma desorganização e uma abertura dos poros celulares. Essa abertura desses poros deixa as células mais sensíveis, tá? A depender de quantos pulsos e quanto de energia a gente entrega, essa célula pode ter um tipo de lesão temporária, né, desses poros abertos, ou ela pode ter uma lesão permanente, e que isso vai fazer, inclusive, esses poros abertos geram um gradiente, né, de líquidos, de íons, entre outros fatores, em que gera a lesão permanente por apoptose dessa célula por fim, né, depois que ela entregue bastante essa energia. É por isso que às vezes são tratados como sinônimos, né, o Pulsed Field Ablation e a eletroporação, né, porque o Pulsed Field Ablation, como o Hugo falou, nada mais são do que entrega de pulsos de diferença de voltagem que geram correr eletricidade, literalmente, pela célula do coração, né? E isso faz com que sejam abertos poros, esses poros que a gente chama, na verdade são os próprios canais de voltagem independente que tem nas células, e eles abrem a ponto de, em alguns momentos, acontecer uma diferença de transporte de íons, de água, em que gera uma lesão permanente, a célula fica destruída, morre, literalmente, necrose. A destruição tecidual que a eletroporação faz, a diferença das lesões térmicas, ela não acontece numa região, ela acontece conforme a célula que ela está entregando. Então, a eletroporação, ela vai ser mais sensível, vai acontecer mais nas células que têm mais poros e são mais sensíveis a isso, e a gente descobriu que o tecido cardíaco acontece exatamente isso. Esse mesmo conceito já foi usado, por exemplo, em oncologia. Tem empresas norte-americanas, inclusive tem no Brasil, em que usam, por exemplo, para tumores de retroperitônio irressecáveis, câncer de pâncreas com avançam localmente, invade a aorta, cava, altamente irressecáveis. Com a eletroporação, você consegue eventualmente aproveitar dessa diferença de limiar que as células têm em relação à passagem de corrente elétrica, e você pode destruir o tecido tumoral sem afetar as estruturas vasculares. Então é um conceito já usado em outras áreas da medicina. A gente agora implementou ele de uma forma mais refinada na cardiologia, e aí daí que vem o conceito PFA e o Pulsed Field, porque a gente descobriu que entregar essas diferenças de voltagem de maneira pulsada, né, em geral são pulsos de milissegundos dentro de uma sequência de pulsos. Então, por exemplo, o sistema mais usado hoje, que é o sistema que a gente vai falar da Boston, o Farapulse, ele entrega 5 pulsos com intervalo de 2,5 segundos, né? Então ele faz esses pulsos, depois que o capacitor carrega, ele entrega tudo isso numa sequência, é uma aplicação única, e dependendo de como você faz isso, você consegue entregar energia de uma maneira mais segura. É mais ou menos a mesma energia lá de trás, mas agora de um jeito mais saudável, né? A gente aprendeu que dá para modular a forma que você entrega essa energia. Você pode fazer uma entrega de energia de maneira monofásica ou bifásica, inclusive uma direção bipolar ou monopolar. E a gente descobriu que a sequência mais usada hoje em dia, que é mais segura, é fazer uma entrega de energia bipolar, bifásica, que é o que a gente faz na maioria dos sistemas de eletroporação hoje em dia. Assim como a gente faz, por exemplo, na cardioversão elétrica, bifásico, e um racional parecido, mais ou menos parecido. Por quê? Porque quando você usa de outras formas monofásicas e monopolares, você tem um campo grande de distância, você pode ter alguns efeitos indesejados dessa corrente elétrica. Então, contração muscular é uma coisa que acontecia. Você pode capturar outras estruturas, captura o nervo frênico no meio, era mais frequente. Então, às vezes, o paciente no começo da eletroporação, uma dificuldade era deixar o paciente parado. Eles faziam tipo espasmos musculares frequentes, tinha que bloquear todo mundo no começo do procedimento. Ou então você tinha que usar uma energia muito alta. Isso aí podia acontecer. Então, hoje a gente descobriu que fazer uma entrega bipolar focal na ponta do catéter, de um eletrodo para o outro, consegue fazer o procedimento com o paciente, inclusive, sedado ou até minimamente acordado. Então, é essa a forma como a energia evoluiu, e a gente tem hoje
o nosso sistema e a nossa entrega que está sendo lançada essa semana no Brasil. E aí, como clínico, poderia falar que a gente está, não é a palavra certa, né, mas como uma medicina mais de precisão, acertando exatamente uma célula específica, ou seja, da mesma forma que foi usado em oncologia e outros cenários, né, a gente acerta realmente a célula que a gente quer atingir ali no miocárdio, que está fazendo uma reentrada, ou seja, evita que tenha, entre aspas, a queimadura, porque você sempre fica na cabeça a queimadura por causa da ablação anterior, né? Mas a lesão não ter sido em volta. Então a gente acaba diminuindo uma das lesões, que é a lesão de esôfago. Apesar de pouca, né, a gente zera isso praticamente. Esse é um dos principais benefícios. Ótimo. Na verdade, assim, quando a tecnologia foi criada, ela almejava duas coisas. Primeiro, ser mais eficaz e ser mais segura. O que chamou muita atenção no começo, 2007 foi um dos primeiros trabalhos com porquinho epicárdico, ablação epicárdica com eletroporação e tal. Eles viram que 100% das vezes era mais seguro. Então, não tinha lesão de estruturas adjacentes. A eficácia, depois a gente vai falar dos trabalhos científicos, e aí a gente descobriu que a eficácia é equivalente às outras energias, mas traz a outros benefícios além da própria segurança. É um procedimento mais rápido, a gente vai discutir tudo isso aí. Mas fato é que a forma como a gente entrega a energia hoje e o resultado que a gente vê é bem compatível com o que a gente vê nos trabalhos pré-clínicos. E é interessante que é reprodutivo. Inclusive, alguns conceitos que a gente usava em ablação antes estão até caindo por terra. Para as ablações térmicas que a gente fazia antes, com radiofrequência e crioablação, era importante, por exemplo, muito importante, força de contato, proximidade com o tecido. Hoje em dia, com a eletroporação, essas características ainda são importantes, mas parecem ser menos relevantes quanto eram. A gente consegue entregar a eletroporação, inclusive, nem encostando definitivamente no tecido. Existe lesão textual mesmo assim, né? Então, mudou um pouquinho o jeito que a gente faz. A ablação facilitou e agilizou. Ótimo. Vocês estão falando bastante do Pulsed, é uma tecnologia nova, mas eu, como cardiologista clínico, ou quem tá vendo a gente aqui conversando, como cardiologista clínico, tá chegando essa tecnologia nova no Brasil, o que eu tenho que saber? Qual paciente eu recebo um paciente com FA no consultório, como que eu já posso indicar? Não, eu já posso indicar esse tipo de ablação? O que vocês falariam? Qualquer paciente pode fazer? Foi incluído qualquer tipo de paciente nesses estudos? Vai lá, Hugo, manda bala. Ótimo, eu acho que é uma pergunta super importante e interessante, porque na realidade o Pulsed Field ele está se desenvolvendo ainda estudos para outros tipos de arritmias para ablação, mas o que a gente tem hoje em dia é para fibrilação atrial, né? Inicialmente a gente tinha muito um contexto de fibrilação atrial paroxística, o isolamento das veias pulmonares mesmo, tá? Mas, por exemplo, hoje mesmo a gente teve um procedimento em que a gente fez parede posterior, tudo através do Pulsed Field Ablation, e o resultado ficou excelente. O on-label, digamos assim, ainda é só para FA paroxística, né? Tem trabalhos, registros, dizendo que dá para usar em cenários de FA persistente, mas tem algumas preocupações em expandir essa tecnologia ainda para outros tipos de ablação, por N motivos, nem vale a pena a gente entrar no mérito, mas o que está validado oficialmente é para FA paroxística. Respondendo a sua pergunta como um eletrologista, quando que o clínico vai pensar em indicar esse negócio? Do ponto de vista prático, o que acontece? Você indica a ablação de FA e o eletrologista acaba sugerindo a melhor opinião, mas a melhor energia. Mas a proposta é que a gente passe a utilizar a eletroporação, o PFA, para ablação de FA paroxística na grossa maioria dos casos, especialmente quando você tem que fazer só isolamento de veias pulmonares. Então o paciente não tem outra arritmia em que a gente precisa usar outro tipo de energia. É muito parecido com o que a gente usa hoje para indicar a crioablação, né? A crioablação de FA é indicada nesse cenário, FA paroxística, ato pequeno, em que você espera só fazer aquilo. É a indicação on-label, como o Hugo falou, a gente está expandindo já isso, mas por enquanto dá para dizer dessa forma, né? Para um cardiologista talvez entender melhor, né? A gente estava pensando aqui numa comparação antes do podcast. Não sei se todo mundo concorda, mas eu diria que o PFA está para ablação de FA como a revasque de mamária sem SEC está para revascularização tradicional com SEC, né? Então é como se fosse uma técnica semelhante do ponto de vista de desfecho. A gente vê realmente muito parecido, a mamária está lá na DA e está tudo funcionando, o sangue está chegando, mas o que a gente vê? A gente vê um procedimento mais rápido, tecnicamente, com menos complicações de disfunção renal, tempo de hospitalização talvez, e que traz um resultado razoavelmente semelhante. Está algo parecido com isso,
Acho que foi a melhor comparação que a gente achou aí na nossa discussão. Se a gente achar outra até o final, a gente... Vai aparecer no final, quem vai lembrar de alguma coisa vai soltar. Mas como aí eu vou tentando ler o estudo e tentar fazer um racional para quem está ouvindo a gente, quando eu li o estudo, eu tentei entender o porquê que fizeram na FA paroxística. Aí pode ficar esse questionamento para quem está ouvindo a gente. Vamos ver se meu racional está certo, vocês me corrigem se eu estiver errado. Lembrando que a gente tem as micro-reentradas, era aquele processo de FA antiga, passou-se o tempo, foi vista que a partir dos processos de ablação mesmo, a gente viu historicamente que entendeu-se que era perto das vias pulmonares, rodava todo aquele circuito por ali, e nesse paciente com essa FA paroxística nova, ou seja, é um circuito mais novo, ele realmente tem uma FA que provavelmente está realmente em torno das vias pulmonares, com um átrio provavelmente menor, e aí a gente entra, como no podcast anterior a gente falou de estudos que falaram de FA paroxística e benefícios, né? Não precisa falar de novo aqui, mas a ablação nessa população com esse benefício exatamente pela característica do procedimento. Faz sentido, meu racional? Perfeito. Eu diria que é por aí. O procedimento faz muito mais sentido quando você seleciona bem o paciente, né? Não é o paciente para a gente chegar lá e indicar FA persistente de longo prazo, vai ter que fazer uma ablação extensa, ou tem... em teoria, se ele tem flutter, por exemplo, no meio, já enrola um pouquinho, porque o PFA não foi autorizado para a gente usar na ablação de flutter. Você teria que usar uma energia adicional no meio do caminho. Então, se ele tem uma TAC supra no meio do caminho, também oficialmente está enrolado. Então, é indicado para isolamento de vias pulmonares, tal qual é a indicação de uma crioablação. Tá? Funciona bem assim, gostei da sua pegada. E assim, em relação ao tempo, o jeito como a gente encara o pulse field hoje, né, ele começou a ser estudado melhor, digamos assim, como o Hugo falou, lá atrás a gente tinha aquela tecnologia, mas ela foi meio que deixada por trás, depois da radiofrequência, depois da crio. Em 2007, mais ou menos, começou a voltar a conversa sobre isso, e o primeiro, digamos assim, a primeira aprovação clínica de uso do material que a gente usa hoje, da empresa que mais está fazendo a eletroporação para ablação de FA, aconteceu na Europa primeiro, o tal do CE Mark, né? A PFA, ele recebeu o CE Mark, como se fosse a Anvisa da Europa, liberou para uso em 2021, foi quando eles começaram a fazer, e começou inclusive um registro, que é um dos trabalhos mais importantes, que é o Manifest, começou na Europa, 24 centros, com vários operadores que registraram todos os casos de PFA deles, e nos Estados Unidos demorou, porque a FDA é mais encrencão, a FDA é mais chato do que a Europa. Então eles precisaram de um trabalho randomizado, e geralmente é necessário para novas tecnologias, pelo protocolo do FDA, que é a Anvisa norte-americana, você tem um trabalho randomizado, multicêntrico, que comprove no mínimo a equivalência da energia atual com uma energia tradicional e mostra alguma sugestão de benefício. E aí que veio o segundo trabalho, que é o Advent Trial, que é publicado no New England, ano passado. Na realidade, foi no congresso da AHA, né, no ano passado. A publicação acho que foi esse ano, não estou até esquecendo. Mas o fato é que o Vivek Reddy, que é um cara super famoso na eletrologia, um eletrologista lá de Nova York, do Monte Sinai, foi o PI do trabalho e que apresentou o trabalho, e foi eleito o trabalho mais importante. Foi o do ano passado, agora que eu lembrei. Foi eleito o trabalho da eletrologia mais importante do ano passado, para você ter uma noção. O Advent Trial comparou ativamente a tecnologia do PFA com o material da Boston Scientific, que é a empresa que está fazendo esse material, que a gente inaugurou ontem, com as energias térmicas, né? Então, foi tanto radiofrequência quanto crio, né? Foram as duas, exato. Comparou com radiofrequência barra crio para um desfecho de segurança e eficácia. E o resultado foi equivalente para não inferioridade, eficácia semelhante. Isso aprovou, por isso que esse ano só, em janeiro ou fevereiro desse ano, que o PFA, o Farapulse, chegou nos Estados Unidos. Lembra que a Boston é uma empresa americana e ela só conseguiu usar, de fato, o Farapulse, que é a tecnologia, nos Estados Unidos esse ano, e a gente está na América Latina agora, vindo. O Brasil é o segundo país, o primeiro foi no Chile, né? O Chile tem 40 casos, alguma coisa nesse sentido, posso estar desatualizado, mas o Brasil veio na sequência, e é o estado da arte, da tecnologia no nosso meio aí. Muito bom. E chegou aqui no Brasil, a gente no INCOR teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de acompanhar. Só que no INCOR, por exemplo, e em outros hospitais, a gente lida muito com paciente do SUS. E aí, trazendo um pouco para a realidade, pensando talvez no futuro dessa tecnologia, o que a gente pode esperar, talvez? O que vocês acham? Como que vai ser na prática? Vai mudar muito? Os pacientes terão mais acesso, pensando principalmente que vai reduzir o tempo de procedimento, a gente comentou aqui. Ou talvez vai demorar para essa realidade se tornar mesmo assim.
que vocês... Essa é uma pergunta que sempre vem, né? A gente pode dar várias opiniões aqui. Os agentes de mudança, infelizmente, não somos nós, mas fato é que, eu dando a minha opinião, acho que cada um pode dar a sua, o grande problema do SUS, especificamente para a gente expandir a ablação de FA de uma forma geral, é um problema financeiro de custos. O procedimento ele é caro, não tenha dúvida, envolve material, envolve pessoal, então existem custos que precisam ser custeados e a gente tem dificuldade de custeamento no SUS. Essa tecnologia nova ela não vai vir barata de forma alguma, ela vai ter custos também, mas do ponto de vista técnico e prático, ela é um pouco mais simples até do que as tecnologias antigas. Para criotermia, a gente precisa de nitrogênio líquido para conservar e você tem que ter bastante ar, tem que ter uma infraestrutura razoável, também não é tão complexo, mas enfim. Para a radiofrequência tem um campo magnético nos sistemas de mapeamento eletroanatômico embaixo do paciente, envolve bastante custo com isso. O PFA é um gerador que tem específico, melhorado, mas é meio parecido com um gerador de desfibrilação. Não vou falar que eu sei fazer um gerador de PFA, estou longe disso, mas fato é que existe uma perspectiva de que talvez seja um pouco mais fácil, e talvez isso possa realmente, na minha opinião, facilitar o acesso. Mas está muito longe de a gente conseguir baixar o custo. O custo tem mais de uma jogada, digamos assim, um ponto de atenção para definir. Então, para o SUS, talvez seja um avanço, mas provavelmente a gente vai acabar esbarrando nas mesmas dificuldades de hoje. Uma boa. E, a princípio, também, quando o PFA, por exemplo, no SUS, né, não necessariamente ele precisa ser feito com o mapeamento eletroanatômico, até porque quando ele gera o seu tipo de lesão na célula, a gente ainda não sabe se ele criou uma lesão permanente ou não. Então, a ausência de sinal nas veias pulmonares ou a ausência de sinal no tecido em que ele acabou de gerar o pulso, e que isso vai ser visto, né, no mapeamento eletroanatômico como aquele sinal vermelhinho ou aquele sinal de ausência de sinal ali, não necessariamente aquilo é um endpoint confiável ainda de cara. Então, o mapeamento eletroanatômico é muito bom, né, para esses casos, para você ter sua curva de aprendizado ali no PFA para o operador, mas não necessariamente isso se reflete na realidade e na efetividade do método. Então, assim, muitas vezes o operador já tendo muito costume com o catéter do PFA, e conseguindo fazer todo o procedimento de maneira tranquila, às vezes no raio-x, isso pode ser feito hoje. A gente fez um desses procedimentos no raio-x, isolando as veias pulmonares de um paciente com fibrilação atrial paroxística, e parece que o resultado ficou também muito bom, e talvez tirando, né, talvez o valor do mapeamento eletroanatômico e o barateamento, né, do custo do PFA, como o Rodrigo falou aí de perspectivas futuras, eu acho que isso pode acabar também trazendo talvez uma oportunidade sim para o SUS. Também dando minha opinião, até somando no que vocês falaram, eu concordo também com o ponto de vista, e como um bom fellow sonhador, eu vou dar o exemplo do anticoagulante oral, que lançou há 10 anos atrás, hoje é genérico, né? Eu vou botar aí nessa janela de 10 anos. 10 anos é um tempo grande, mas é pequeno ao mesmo tempo. 10 anos é o tempo de quebra de patente, né? E aí, hoje entra realmente no mercado uma coisa nova, uma tecnologia mais segura, provavelmente mais cara no primeiro momento, mas como a gente conversou aqui, talvez não tenha tanto substrato para ser tão mais cara a longo prazo. Então a gente comercializando mais pode ser que valha conseguir reduzir esse custo, principalmente no SUS, que a gente tem uma massa muito grande, né? E vendo a gente mesmo que está em formação, quando a gente fala do Manifest mesmo, quando eles fazem a análise dos números do Manifest, eles acabam botando que a curva de aprendizado é um pouco menor, digo no sentido de ser mais rápido para os eletrofisiologistas que estão em formação. É claro que para o eletrofisiologista experiente, dar o Farapulse, ele vai orquestrar aquilo ali de forma muito mais rápida, que foi as evidências realmente mais robustas, que foram com os eletrofisiologistas já veteranos, né? Mas pensando plano global, né, plano SUS, a gente possivelmente em 10 anos diminui o preço, talvez igual, talvez menor, e como tem um tempo menor para fazer esse procedimento um pouco mais rápido, talvez a gente consiga fazer um número maior de procedimento. Talvez se a gente em 10 anos fizer o dobro que faz hoje, já é uma vitória grande, né? Então, pode ser um primeiro passo de longo prazo
pra gente ver no nosso futuro, a gente com 65, a gente vai ver esse podcast com carinho depois disso. Não, o tempo de procedimento, eu diria para você que se eu fosse elencar os dois grandes ganhos que o PFA agregou no procedimento de ablação por catéter, um deles é o tempo de procedimento, com certeza. A gente fez o caso hoje do Círio em 25 minutos de isolamento de vias pulmonares inteiro. Isso aí, normalmente, no melhor cenário de radiofrequência, a gente consegue em 1 hora fazer 50 e poucos minutos se você for muito, muito rápido. Crioablação ainda é mais lento que isso, é menor do que a radiofrequência também, mas é mais lento. Então o tempo de procedimento reduz bastante. Você consegue fazer 2, 3 ablações de FA, você faz com radiofrequência, faz uma, você faz 2 ou 3 com PFA, dependendo. Então isso ajuda a agregar o custo. E o segundo é o fato da gente se preocupar menos com complicações a longo prazo, também reduz o tempo de procedimento. Você faz super rápido, você vai isolar a parede posterior, inclusive, como o caso de hoje, e você não está nem aí para o esôfago, porque não acontece nada. Inclusive, no termômetro esofágico que a gente usou, nem aumentou a temperatura de maneira considerável, 0,3 pontos. Então, o que a gente observa é que isso é tudo baratear, facilitar, pode a longo prazo gerar uma boa perspectiva aí para o SUS. E já aproveitando o gancho, você falou do Manifest, existem de fato, no ponto de evidência científica, existe uma evidência relativamente grande de que essa tecnologia ela é eficaz, né? E os primeiros trabalhos pré-clínicos já mostravam isso em porquinho, inclusive o fato dele poupar estruturas adjacentes, mas os trabalhos clínicos de fato vieram aí no decorrer do ano passado e os registros aí para frente, né? O primeiro deles foi que a gente chegou a comentar, é o Pulse AF Pivotal Trial, foi um trabalho publicado no ACC, foi um late breaker do ACC no ano passado, em que usou uma tecnologia já super antiga do PIVAC, que a gente usava, eu usou o mesmo catéter do PIVAC, que era da Medtronic, e basicamente mudou o gerador e conseguiu entregar um resultado. Era um estudo que não era randomizado, foi um estudo que comparou FA paroxística com persistente, foi mais avaliou desfecho de segurança e desfechos de eficácia, mas de maneira não randomizada, e a eficácia foi esperada, foi bem parecida com os resultados de termia hoje, mas de maneira bem segura. Quase nada de efeito colateral, teve uma incidência um pouquinho maior de... eles ficaram preocupados com o tamponamento cardíaco, eles atribuíram isso à manipulação do catéter de maneira inadvertida no começo da experiência, da linha de experiência. Isso foi confirmado depois no registro, mas foi bem eficaz, do ponto de vista de eficácia foi semelhante e segurança foi interessante. Aí veio o principal trabalho que a gente já comentou no podcast, que é o Advent, que comparou as duas de maneira randomizada. Não lembro quantos pacientes foram, mas foram um número bem razoável de pacientes, mas que comparou o PFA com radiofrequência ou criotermia para o desfecho de eficácia. Foi equivalente em sobrevida de FA-TA e aumento de droga antiarrítmica, alguma coisa assim. Em 1 ano foi de 71% no grupo, eram pacientes com FA paroxística, equivalente os dois, não inferior. E a segurança também foi equivalente, foi não inferior, só que eram alterações diferentes, digamos assim. Então, o PFA, de novo, teve uma quantidade de tamponamentos, que eles atribuíram, de novo, a manipulação do catéter, mas não teve nenhuma lesão esofágica, nem lesão de nervo frênico persistente. E o nosso registro aí, o Manifest, que já tem hoje 40, até mais pacientes, a publicação original deles, com 1.500 pacientes, registro europeu, também teve uma eficácia parecida. FA paroxística, tinha FA paroxística persistente, FA paroxística foi até mais, foi mais alta, foi 80 e poucos por cento, 84%, se não me engano. E a segurança também foi boa. No follow-up longo, já começou a aparecer uma lesão de nervo frênico, mas lesão de nervo frênico transitória, nenhuma lesão definitiva de nervo frênico, tá? E também uma outra preocupação com os efeitos colaterais também foi equivalente. A gente pode falar de efeitos colaterais em potencial ainda, até porque nada é perfeito na medicina e nem na vida, né? Em relação ao efeito colateral que eu achei interessante na evidência, né, que a gente não tinha nos anteriores, era espasmo coronariano, né? Podia fazer alguma lesão ali perto, fazer um espasmo momentâneo, gerar uma angina pontual no paciente, o paciente sai com a clínica, mas não é nenhuma lesão obstrutiva, faz o vasodilatador e resolve. Essa é importante. Começaram a surgir uns efeitos colaterais diferentes que a gente não estava acostumado, e esse é um deles. Isso é inclusive o que limita um pouquinho a aplicação inadvertida em várias áreas do coração. A fibrilação atrial, quando a gente isola as vias pulmonares, é muito longe das coronárias, então a gente consegue aplicar com bastante segurança. Mas tem algumas evidências de que quando se aplica muito próximo, em geral existe espasmo coronariano. Existe até uma estratégia de fazer nitroglicerina, EV, antes da aplicação para aumentar a disponibilidade do procedimento. Por isso que, por exemplo, para o Flutter, a gente tem uma dificuldade de fazer, porque a coronária direita passa do lado do istmo cavo tricuspídeo, né? Então é por isso que esse é um detalhe. Um outro efeito colateral que também é descrito
hemólise, né? O Hugo até pode comentar, a gente está fazendo um relato, as pessoas às vezes não sabem disso, mas o PFA aparentemente quando você aplica, especialmente quando você aplica longe de contato com a parede do coração, ele pode fazer um padrão de hemólise, especialmente, e pode ter uma repercussão clínica disso, inclusive, com insuficiência renal, parâmetros de hemólise todos baixos, a aptoglobina, LDH lá em cima, e no registro do PFA isso aconteceu, uma quantidade, se não me engano, 4 pacientes, isso é dependente da carga de aplicação. Quanto mais aplicações você faz, maior chance disso acontecer. Um efeito colateral novo, ninguém conhecia. Insuficiência renal também, está descrito. Mas insuficiência renal é um desfecho que pode acontecer também com qualquer energia de radiofrequência ou criotermia, porque qualquer destruição tecidual que você faça, e o tempo de procedimento, hipoperfusão tecidual, talvez um componente aí também de hemólise no meio, vai poder fazer esse efeito colateral diferente no meio da jogada. Eu diria que são os 3 mais diferentes que a gente vê com o PFA, mas que a gente também via, especialmente tirando o espasmo, a gente via os outros também, mas não chamava tanta atenção nas energias anteriores, né? O que não tem, de fato, é lesão de nervo frênico persistente, até agora não teve nenhuma, só lesão transitória. Lesão de esôfago, 0, não aumenta a temperatura esofágica, é uma coisa muito pequena, e também não tem estenose de veia pulmonar. Estenose de veia pulmonar é uma complicação possível, especialmente com radiofrequência, mais comum do que com crio, porque existe destruição tecidual. Aqui a destruição ela não gera essa cicatriz toda e essa destruição, essa anomalia, digamos assim, arquitetural da veia pulmonar que pode gerar estenose. Então é uma mudança do jeitão do problema, muito menos frequente, de tal forma que o procedimento, como a gente falou, ficou 10 vezes mais seguro. Isso é extremamente interessante, né? Como até as intercorrências são intercorrências novas, né? Imagina a primeira pessoa que pegou uma dor precordial depois falou, que é isso aqui? E o R1 da cardio lá do Impol que tá de plantão na enfermaria não tá entendendo nada, que tem que ficar coletando hemólise, exame de... Explicar isso tudo. À tarde, à noite, paciente da enfermaria, agora se tiver tá explicado. Entrar em outra rota. Tem uma máxima na medicina que é toda tecnologia nova vem com complicações novas. Só basta você dar tempo suficiente. Senão, não tem erro. Vai aparecer. Isso aconteceu com tudo. Inclusive, a própria crioenergia, quando veio, a crioablação era classicamente conhecida por aumentar a chance de ter paralisia de nervo frênico nas aplicações das direitas. Por isso que quando você faz a aplicação, você tem que fazer estimulando o nervo frênico. Isso só apareceu no meio. No meio da pessoa não sabia e tal. Depois começou a aparecer, aí começou a tomar cuidado. Então a gente vê que sempre tomar cuidado com qualquer coisa nova. Tudo vai acontecer, a gente tem que ir acompanhando. Legal. E aí, de forma não técnica, perguntando de forma clínica para o Gão e para o Igor, e se você está lá no Twitter, agora que chama de X, né? Enfim, está no Instagram, né? Que ficou fora de moda o Twitter agora, e aí você viu que o pessoal da eletrofisiologia está falando que foi muito rápido o procedimento. O que vocês entendem com isso? Vocês acham que isso é uma coisa boa, coisa ruim? Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? O paciente ganha, menos tempo de raio-x, o eletrofisiologista ganha, o hospital ganha, mais procedimentos, o SUS ganha. Exatamente. Acho que esse é um dos principais pontos, né? Acho que encurtar o tempo, acho que é ótimo. Encurtar o tempo melhora tudo. É um endpoint, nos Estados Unidos é um endpoint absurdo, eles melhoram, no Brasil não tem, às vezes você fala para o paciente que vai fazer uma avaliação no mesmo dia, eles acham que está sendo desleixado, né? O Brasil tem um pouco dessa, o cara quer ficar um pouquinho e tal, os americanos são mais pragmáticos ali, é importante o paciente ser no hospital no mesmo dia, e a gente está caminhando para isso aqui também, né? Mas é um endpoint que está mudando a forma de como funciona a ablação por catéter de GFA, tem centro que faz 5, 6 ablações de GFA no dia, engatado no PFA, uma atrás da outra, tudo com alta no mesmo dia, né? Um cuidado talvez para alta no mesmo dia é em relação ao acesso venoso, né? A gente sabe que o acesso venoso é um pouquinho maior nesse procedimento, a bainha nossa é parecida com a crioablação, a bainha é um pouquinho maior, a bainha normalmente 17. É 16.8 frente à bainha externa, e a bainha que a gente usa para radiofrequência normal é 8, 7, 8 frentes, né? Só que em geral são 2 punções, na radiofrequência a gente faz 3, né? Mas é um acesso venoso calibroso. Nos Estados Unidos é muito comum usar dispositivo de oclusor venoso, então Perclose Pro Style que está vindo agora, ou então eventualmente outros dispositivos específicos de veia, são opções para fechar e ter mais segurança na alta precoce. Para você dar alta precoce no nosso cenário aqui, né, você tem que esperar no mínimo 6 horas no hospital, que é repouso absoluto, e você fica com curativo. A nossa rotina é da alta geral no dia seguinte, e já é a rotina, mas é possível agregando esses detalhes aí no meio do caminho. Pergunto isso porque foi uma polêmica grande no Twitter, na época, um ano atrás,
com esse tema, com esse tema em relação ao tempo, em relação ao custo, em relação ao benefício disso tudo. E isso acaba sendo uma comparação interessante com a TAV, né, também, ao mesmo tempo que a TAV hoje já também fazem muito mais rápido, também usando aquelas comparações interessantes para o cardiologista clínico. Na época, a TAV demorava muito mais tempo, demorava 2, 3 dias de internação. Tem centro americano que faz em um dia, com métodos diferentes, cada um vai usando no seu centro. Em relação às tecnologias que a gente aborda no Pulsate Field, a gente falou de vários benefícios, a gente deixou de falar algum benefício? Acho que falamos. Uma coisa que, para quem faz ablação, é interessante é que você acaba, talvez falta mais estudos, né, mas isso abre a margem para fazer uma coisa que com outras energias é meio complicado, que é isolar a veia cava superior, né, que é uma intervenção que a gente, absolutamente, o clínico nem sabe, mas algumas focos de fibrilação atrial podem vir desse local e é uma dificuldade técnica. Então, a gente tem dificuldade porque nervo frínico passa tudo lá no nosso sinusal. Então, pode ser que a gente consiga melhorar, a perspectiva é essa, pelo menos, que talvez a tecnologia nova possa melhorar o resultado também a longo prazo, quando a gente fizer um trabalho envolvendo o uso em situações mais específicas. Acho que é por aí. Vendo o catéter propriamente dito, ele tem na minha cabeça ele tem dois formatos. Um que é como se fosse um girassol, uma flor, né? Acho que essa fica mais visível. E aquela outra que parece um polígono. Eu não achei algo que se representasse. Eu chamei de colmeia na minha cabeça, mas ninguém gostou quando eu falei. Por que tem esses dois formatos para quem está lá dentro? Só por curiosidade para o clínico. Vai lá, Hugo. Existem esses dois formatos porque, na realidade, o grande interesse é a aplicação na veia pulmonar, né? Então, se vocês observarem bem nas fotos, esse catéter ele tem um lumen central em que se passa o guia, tá? Esse guia ele vai ser direcionado a uma das vias pulmonares da veia pulmonar de interesse em que você vai querer fazer. E você pode começar tanto com a bolinha, né, que eu chamo de basket, e como a flower, né? Você pode começar uma das duas. Você vai gerar através dessa bolinha ou da flower a aplicação. Você vai utilizar inclusive o fio guia, você vai utilizar como um parâmetro para ver onde você vai estar aplicando a região, a quantidade de splines que vai estar abaixo do fio guia e acima do fio guia. Pra quem não entende muito, esse guia vai dentro da pulmonar, né? Esse guia ele é ali para poder é uma âncora, né? Ele serve de suporte para o catéter, assim, coloca na veia e avança o catéter por ele. E aí o flower, ele acaba pegando uma região um pouco mais distal, né, ali da veia pulmonar, enquanto quando você posiciona ele em basket, né, ele tem uma pontinha e ele se insere um pouco mais no ósseo da veia pulmonar, e ele consegue isolar tanto o ósseo quanto ao redor do ósseo, através do flower, ao redor do ósseo, e através do basket, exatamente o ósseo dessa veia pulmonar. E essa é a ideia desses dois formatos e o método de aplicação, né? E eu falei, só para completar, eu falei que o guia, né, acaba sendo um referencial para a gente saber a aplicação, porque justamente a gente vai fazer duas aplicações em uma posição, a gente vai girar esses splines utilizando o guia como um referencial para colocar ele em outra posição, coisas mais técnicas, tá? Em outra posição, e que a gente vai fazer mais duas aplicações. E aí depois a gente vai mudar essa conformação para fazer justamente a aplicação essa outra localização que não ficou tão bem aplicada, né? Se você começou pelo flower, você já isolou a parte distal, aí você vai isolar mais o ósseo. Se você começou pelo ósseo, você vai isolar mais a parte distal com o flower, e assim por diante. Essa aí é a forma como a tecnologia está se mostrando ao mercado hoje, que é o nome da técnica que o Hugo falou, é o FARAPulse, que é da Boston Scientific, que é o desse catéter, chama FARAWAVE, que ele usa uma bainha deflectiva junto, e ele consegue ser posicionado dessa forma, e ele faz essas 8 aplicações, são 2 em forma de flower e 2 em forma de basket, para isolar cada veia pulmonar, tá? Isso. 8 vezes 4, 32. Isso, porque na realidade são duas, né? Vou falar em coisas numéricas aqui, com 3 splines embaixo, 2 em cima, você vai fazer 2, depois você vai fazer mais 2 com 3 splines em cima e 2 embaixo, e aí depois você vai mudar a conformação e vai fazer mais 2 de cada jeito. Basicamente fechando 8. Quando eu fico no mapeamento, eu lembro daquela ponta a ponta, né? Você faz um ponto, vai cercando e tal. Com a nova tecnologia, só por curiosidade, você vê queimando literalmente várias áreas ao mesmo tempo? Lembra que não queima, mas o que você vê é literalmente o isolamento. Vai demorar um ano para parar de falar queima. Você vê a veia pulmonar isolada na primeira aplicação.
instantaneamente. Enquanto você demora um tempão. Isso é muito legal. Você vai na primeira aplicação, pá. Mas como o Hugo falou lá no começo, o conceito de eletroporação envolve um conceito de eletroporação reversível ou irreversível. É por isso que, apesar de isolar já na primeira aplicação, a gente faz as 8 aplicações, que é o protocolo que foi estudado. Perfeito. Tem maior taxa de sucesso a longo prazo, os remapeamentos em 3 meses, como teve trabalho a respeito. Por isso que é sempre feito as outras aplicações. Mas, na minha opinião, se você me perguntar, essa é a melhor forma que a gente tem hoje para entregar o catéter? Essa é a única forma que a gente tem hoje para entregar a eletroporação, o PFA. Mas talvez não seja necessariamente a melhor. A gente ainda tem outras formas em estudo, inclusive que podem vir nos próximos meses ou anos para o Brasil, em que usam outros catéteres, inclusive catéteres parecidos com o da radiofrequência, ponto a ponto, que entregam a mesma energia, fazendo uma maneira parecida, com o sistema de mapeamento eletroanatômico integrado ao procedimento, né? Tem o Afera, que a Medtronic comprou, é uma startup, e também faz um sistema desse. O pessoal lá fora tem dito que é um ótimo sistema, que tem tido bons resultados. Tem outras tecnologias, o pessoal da Johnson está criando um catéter próprio, o Varipulse, que está tentando fazer algo parecido, o catéter circular para jogar. A Abbott também está tentando entregar. Então, para você ver que essa é a forma como está sendo entregue hoje, é a principal, é o mercado pioneiro, tem muito mérito só por isso. A gente ainda está estudando qual que vai ser definitivamente a melhor forma que a gente vai entregar a eletroporação, mas fato é que a energia, ponto, independente de como ela é entregue, parece ser uma energia tão eficaz quanto, mais segura e mais rápida. E só por uma curiosidade, aquela florzinha, ela tem 31 milímetros, né? Na realidade ela tem de diâmetro, tem na composição, pode ser o catéter que tenha 31 milímetros ou o catéter de 35 milímetros. E isso é interessante porque, na realidade, você está ali, que nem você mesmo já começou com a sua pergunta, nossa, você já está aplicando já em um raio mas em um diâmetro de 31 milímetros já, e já está ali queimando uma área bem grande, e uma questão que a gente fazendo por radiofrequência, a gente fazia ponto a ponto, né? Então, realmente, isso acaba... É contraintuitivo você achar que ponto a ponto é o melhor, né? Convenhamos, você está numa veia pulmonar e tal, faz sentido pensar que o isolamento instantâneo é o que a crioenergia faz e é o que a eletroporação faz, provavelmente é o futuro. Talvez para abordar outras arritmias mais pontuais, aí esses outros catéteres e tudo mais, a evidência o tempo vai respondendo, né? É isso. Acho que a gente falou bastante. Falamos tudo. Aproveitei e tirei as dúvidas no final, falei assim, vamos anotar as dúvidas. Hoje falamos do nosso podcast comemorativo. Eu queria agradecer, como sempre, o Rodrigo, o Hugo, Igão, fechando mais um podcast Via de Saída. A gente achou a Via de Saída de hoje? Encontramos a Via de Saída de hoje, né? Queria agradecer a todo mundo que assistiu mais um podcast, nosso 5º podcast. Se você segue, está gostando, segue a gente no YouTube, no Spotify, não deixa de marcar lá o sininho para a gente poder ter o contato com vocês. Segue lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, é sempre um prazer estar com vocês, e até a próxima. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Falou, tchau. Pessoal.